Pessoal, beleza? Vamos dando sequência aqui aos nossos vídeos sobre as fitofisionomias do cerrado e agora eu vou falar sobre as matas de galeria ou florestas de galeria, tá? Os dois termos você pode estar utilizando. Vamos lá. Qual que é a diferença de mata de galeria com mata ciliar, tá? Na mata ciliar, o sol ele incide a luminosidade dele diretamente no rio e ele literalmente encontra o leito do rio, né? Então a luz do sol ela bate, a radiação ela chega diretamente ao leito do rio. No caso da mata ciliar, não. A gente vai ter um conjunto de árvores que vão impedir que a luz do sol, né, chegue diretamente ao leito do córrego. Por que isso é importante? Bom, basicamente vai causar uma série de modificações, né, na paisagem. O ambiente ele vai ser muito mais sombreado do que numa floresta ciliar, porque na floresta ciliar você, além de ter a luz do sol, né, incidindo diretamente no leito do rio, a luz do sol também vai incidir diretamente na vegetação, tanto por cima quanto lateralmente. Quando a gente tem uma vegetação aqui sobre o córrego, é impossível disso acontecer. Então é um ambiente muito mais sombreado, tá? E o que vai acontecer também aqui de diferente? Quando você tem uma inundação, quando você tem uma forte chuva, essa região aqui ela vai se alagar por um determinado tempo, né? O leito do rio sobe e essa região mais próxima ao leito do rio vai se alagar por um determinado tempo. Mas não é um tempo muito elevado. Assim que parar de chover, passa aí algumas horas e nessa região aqui o solo fica encharcado por um tempo, mas a vazão de água vai liberando a água pelo córrego e aqui aos poucos vai secando. Por que isso é interessante e importante? Aqui a gente vai ter espécies que toleram a inundação, mas inundações periódicas, tá? Se o solo ficar 100% encharcado por vários dias, essas espécies vão morrer, essas árvores dessas espécies irão morrer. Então aqui a gente vai ter um conjunto de espécies que é um pouco diferente de uma região onde você tem vários pequenos córregos. O solo aqui é mais inclinado e aqui é um solo menos inclinado. Então, se você tem uma região onde o solo é menos inclinado e vários pequenos córregos, ou mesmo um, dois córregos, tá? Mas uma região menos inclinada, quando tiver uma cheia, quando tiver um volume de água muito grande por causa da chuva, por causa de precipitação, essa região vai ficar encharcada por muito mais tempo, porque você não tem uma vazão grande de água, tá? A água não é canalizada, né, como é aqui nesse primeiro caso, ela não é tão fortemente canalizada, e toda essa região pode ficar encharcada por vários meses. Então, uma espécie que tolera essa situação de encharcamento por vários meses é diferente de uma espécie que tolera o encharcamento por alguns dias, tá? E o que isso vai acarretar? Em regiões que a gente tem mata de galeria inundável por muitos e muitos dias, a gente vai ter um conjunto mais específico de espécies. Geralmente até menos espécies do que nesse primeiro caso. Porque nesse primeiro caso você vai ter espécies que toleram seca, espécies que toleram inundações por um determinado tempo, até espécies que toleram muita inundação, mas também conseguem ficar aí vários meses num ambiente um pouquinho menos úmido, tá? E aqui você já tem uma seleção de espécies mais típicas características de um ambiente inundável por vários e vários meses, tá? Então é uma diferenciação interessante que muitas vezes a gente não comenta, mas eu acho legal de mostrar para vocês essa diferenciação. Algumas questões sobre essas duas florestas aqui, tá? Elas têm uma marcante diferenciação no tipo de solo. Como assim, diferenciação do solo? O solo dessa região vai ser diferente do solo dessa região, tá? Então elas vão ter um solo diferente, então eles vão ter uma heterogeneidade de solo em comparação um com o outro. Como assim, Wagner? No primeiro caso, a gente tem rios encharcados, encaixados, perdão, e esses rios encaixados permitem o fluxo de água. Já nesse segundo caso aqui, na mata de galeria inundável, não tem rios encaixados, então o solo fica úmido por boa parte do ano, literalmente coberto por água, tá? Então existe falta de oxigenação, então as plantas que não conseguem sobreviver a essa falta de oxigenação não têm uma adaptação para sobreviver, elas podem acabar morrendo. Nesse primeiro caso aqui, a gente tem uma alta quantidade de deposição de serrapilheira,
Nesse segundo caso, a gente tem uma alta quantidade de bactérias anaeróbicas, tá? Aqui também tem um grande aporte de serrapilheira. O que é bastante interessante é que grande parte da serrapilheira fica na região, tá? Praticamente toda ela, porque aqui tem pouca vazão de água, e aqui parte da serrapilheira ela vai ser carreada pelo leito do rio, tá? Mas nos dois ambientes tem um aporte de serrapilheira bastante considerável, assim como são as florestas, tá? O que vai acarretar esse aumento de bactérias anaeróbicas, né, que conseguem sobreviver aí num ambiente sem oxigenação? O solo ele vai ficar tóxico, porque essas bactérias elas liberam algumas substâncias que podem ser prejudiciais aí para as plantas, tá? Então aqui a gente percebe que tem uma série de restrições, não é simplesmente o alagamento, mas existem uma série de condições que vão desfavorecer a manutenção de determinadas espécies. Por isso que aqui a gente tem espécies mais especialistas e aqui a gente pode encontrar espécies mais comuns de outras fitofisionomias, tá? Ou seja, menor riqueza de espécies, maior riqueza de espécies. Então essa diferenciação de floresta de galeria é bastante interessante. E comparando floresta de galeria com mata ciliar. Bom, floresta de galeria não inundável e mata ciliar, elas têm suas semelhanças, mas na mata ciliar você vai ter mais espécies que conseguem sobreviver e gostam de mais luminosidade, tá? Às vezes mais espécies do que a gente vai encontrar na mata de galeria não inundável. Então, eu acho que eu falei bastante aqui sobre mata de galeria, para principalmente mostrar essa diferenciação para vocês, tá? Eu sempre faço um geralzão, tá? Então, vou fazer um geralzão de floresta de galeria aqui. Essas florestas têm uma variação em relação ao dossel, mas geralmente ficam entre 20 e 30 metros de altura aqui no Cerrado. Às vezes um pouquinho menos, mas são as que eu já trabalhei, costumam ficar nessa configuração e alguns trabalhos que eu li também, tá? A questão é que a área basal, riqueza, densidade e diversidade são muito variáveis, muito mesmo. Por quê? Se você tem uma região que ela fica inundada o ano inteiro, a tendência é você ter várias árvores fininhas, tá? Porém, o somatório do espaço que essas árvores ocupam no solo é pequeno. No solo é pequeno. Então, muitas árvores pequenas, então uma densidade maior, porém uma área basal menor. Se você pega uma região que tem tanto uma mata de galeria inundável quanto uma mata de galeria não inundável no mesmo ambiente, tá? Muito próximos uns dos outros, isso acontece, tá? Nem sempre a floresta é uma coisa só, aliás, nunca a floresta é uma coisa só. A gente vai ter uma riqueza muito grande, porque a gente vai ter tanto espécies de região inundável quanto espécies de região não inundável, tá? Mas se você pega uma região onde ela é toda inundável, aí você vai encontrar menos espécies. A mesma coisa aí serve para a diversidade. Então, fora isso, tem rusticidade do solo, tem inclinação do terreno, tem vários fatores aí que dificultam a gente a encontrar um padrão, tá? Mas quando você diferencia mata de galeria não inundável das inundáveis, aí sim você consegue estabelecer um padrãozinho um pouco melhor. Wagner, mas por que todo mundo chama floresta de galeria de uma coisa só, sendo que elas são tão diferentes uma da outra, né? Pelo menos essas que você comentou. Por uma questão de padronização e para ficar mais fácil, tá? Mais fácil o entendimento do que é a floresta. Mas essa variação existe, quando a gente estuda a gente consegue perceber essas variações, tá? Aqui, por exemplo, slide de professores meus, tá? Esse daqui, e eu peguei ele porque eu acho bastante interessante, mostrando que na região inundável, onde o solo fica úmido por muito mais tempo, a gente tem um conjunto de espécies mais especialistas, tá? Mas nessa região aqui, mais próximo ao córrego, o solo fica úmido por muito mais tempo do que numa região um pouquinho mais distante, tá? O solo um pouco mais inclinado. Então nessa região aqui, ó, a gente vai encontrar árvores que até gostam de inundação, mas não por longos períodos de tempo, tá? Então a gente separa aqui espécies especialistas de espécies preferenciais de inundação. E quando a gente vai para uma região um pouco mais seca, aí a gente começa a pegar espécies mais preferenciais de ambientes menos inundáveis, tá? E aí a gente começa a encontrar espécies de cerradão, de floresta estacional decidual mais típica, de floresta decidual, tá? Então, literalmente de ambientes mais secos, onde o solo é mais seco ao longo do ano.
E a gente sempre tem espécies que vão aparecer em todos os ambientes, né? Uma hora ou outra tem um indivíduo daquela espécie. No entanto, sempre, ou quase sempre, é difícil a gente falar sempre, tá? Mas muitas vezes, mesmo que a espécie apareça aqui, aqui e aqui, ela prefere um tipo de ambiente, tá? Ela vai preferir um determinado tipo de ambiente. Você pode achar, por exemplo, Xilópia marginata aqui na região muito inundável, quanto aqui na região menos inundável. Mas Xilópia marginata gosta mais de um ambiente inundável, ela é mais especialista em um ambiente inundável, tá? Mesmo que ela esteja nos dois ambientes. A Imbaúba é outra. A Imbaúba, a Cecropia paxtaca, ela pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar lá no meio do cerrado. Mas ela prefere um ambiente que tenha um pouquinho d'água, tá? Ela é preferencial de um ambiente mais inundável. Então, é difícil. Por que eu faço questão de falar isso? Porque não é tão simples assim a gente categorizar a espécie. Ah, ela é preferencial de qual ambiente? Não, precisa de muitos estudos, tá? Com o passar do tempo e experiência, a gente consegue pegar melhor, ok? Então esse videozinho, um vídeo um pouco mais curto para não ficar desgastante, é sobre matas de galeria. Espero que o vídeo tenha sido útil aí para vocês.